Vamos lá então, pessoal. Conforme eu avisei vocês em sala, né? Essa semana, então eu postaria o vídeo para vocês aqui do Oso de Andrade, né? Então, em aula online, nós vimos a parte do Mário de Andrade, que correspondia à prosa, do Amar Verbo Intransitivo, então, que era um dos livros dele. O Macunaíma, a gente viu, então, no outro vídeo que está postado aqui também, nessa mesma aula, certo? Nesse mesmo tópico. E agora posto para vocês o Oso de Andrade, a sua expressão poética e a sua expressão prosa, certo? Então, como eu comentei em sala com vocês, né, o Oso de Andrade, a poesia dele, é basicamente o que a gente tem visto aqui de todos os exemplos, certo? Os exemplos que vocês trouxeram naquela atividade em que eu pedi para vocês pesquisarem, a maioria trouxe poemas do Oso de Andrade, porque ele realmente vai ser um dos poetas que vai trazer... na primeira geração romântica não, na primeira geração modernista, pelo amor de Deus, essas características de forma mais forte mesmo, porque a proposta dele é muito radical, né? Lembra que a gente falou disso, que ele é mais rebelde, né? Ele é mais do fronte de batalha mesmo assim, para poder propor uma nova poesia. Então, aquelas características que nós temos visto nas aulas são todas muito próprias da poesia dele. A gente tem algumas que o Mário de Andrade vai compartilhar, e o Manuel Bandeira também, que é outro autor que falta a gente falar. Mas o Oso de Andrade, ele pega essas características de uma forma muito mais visível, muito mais fácil de ser percebida, certo? Então, nacionalismo, a busca das origens, que a gente já tem falado, né? Desde a colonização, os povos indígenas e os povos negros também, que aqui chegaram, né? A paródia, então, que a gente falou, né? Então, o poema Pílula e o poema Paródia. O poema Pílula tendo aquela característica de ser menor, né? De ser o menorzinho e o mais reflexivo possível. O Paródia também tem a questão do humor, né? Então, trazer o humor para a poesia. E muita ironia, principalmente, né? A valorização do falar cotidiano, então trazer essa língua brasileira, né? Vamos colocar aí, lembrando que esse termo não existe, né, pessoal? A gente fala português do Brasil, não existe nem português brasileiro, é português do Brasil. Isso dentro dos termos técnicos, né? Então, o brasileiro é uma proposta do modernismo, né? De que a gente falasse brasileiro. Poemas curtos e reflexivos, como os que vocês já entraram em contato pela pesquisa de vocês e por meio também das aulas aqui, certo? Então, os clássicos aí, né? Erro de português, quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, muito pequenininho, muito reflexivo, um tapa na cara, e você fica pensando na brincadeira que ele faz, no humor que ele traz, certo? Então, tudo dentro de um poema muito curto. Essa é a proposta dele. Muito curto e muito reflexivo, certo? Direto e reto, assim como é o falar cotidiano das pessoas, né? As pessoas não usam expressões muito longas, não usam expressões muito rebuscadas, e ainda assim, né, as expressões idiomáticas, elas trazem tanta expressão, né? Elas trazem tanta força para aquilo que você quer dizer, né? Vício de fala, escapulário. O escapulário a gente não tinha visto, ó. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. Então, esses poeminhas pequenininhos que fazem as pessoas ficarem um tempão, né, pensando sobre eles, são os poemas mais característicos do Oswald. Tem uma obra que eu comentei já na sala de aula com vocês, que ela é muito mal comentada, ela é pouco lembrada mesmo, assim, quando a gente fala de poesia do Oswald de Andrade. Mas é um livro, e essa é a capa do livro, ó. Primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade. E a capa já traz essa proposta infantil, né, infantilizada, vamos dizer assim, dos desenhos, né? E essa imagem ficou muito ruim aqui no slide, mas ele vai trazer algumas palavras aqui dos estados do Brasil, algumas expressões que são muito daqui, né? Então, de uma forma brincando, claro, com uma brincadeira muito, muito legal, que ele traz a proposta de que o poeta modernista, ele tem que ser como uma criança, porque ele vai ter que reaprender a fazer poesia. Na verdade, ele vai aprender pela primeira vez a fazer poesia, ele é um aluno de poesia. E nesse livro, a primeira página do livro, ele coloca lá alguns dados. E dentro desses dados, ele coloca aluno Oswald de Andrade, né?
professora poesia. Então ele está aprendendo com a poesia a fazer poesia, né? É uma proposta mesmo do modernismo em que se redescubra a poesia, né? Para que ela saia daquele patamar que o Brasil até o momento entendeu que era poesia, que é a poesia do parnasiano, a poesia do simbolista, né? Então ele está trazendo esse pedido, né? Esse apelo para que se reaprenda a poesia com o Brasil que a gente tem, né? Bom, tá aí na imagem do slide um trecho aí de um artigo de uma professora, Cláudia Martins, da UFRS, UFRGS, isso, do Rio Grande do Sul. E é um artigo muito curtinho, pessoal, e muito fácil, muito fácil leitura, muito tranquilo sobre esse livro. Então, como esse livro ele não é muito cobrado, não é muito mencionado, mas ele é a cara do Oswald de Andrade, eu super recomendo que vocês vão atrás desse artigo que eu vou disponibilizar também agora na nossa página aí dessa aula, certo? Então, leiam, é muito pequenininho, rapidinho vocês leem e traz as interpretações poéticas, é legal pra gente que tá exercitando essa prática, né, da interpretação poética que poucos praticam e muitos reclamam, né, que é muito difícil interpretar poema modernista, então, é muito louco, é muita viagem e tal. Então, é uma proposta aí que eu trago para vocês, leiam esse artigo para trazer uma prática aí de leitura, de análise poética, pra gente aprender também a analisar poesia. E ele é muito facinho. Mas eu vou passar logo pra prosa do Oswald de Andrade, certo? Que é o que a gente ainda não entrou em contato. E a primeira obra que a gente vai falar, então, é da Memórias Sentimentais de João Miramar. E tem também o Serafim Ponte Grande. Vou falar deles de uma forma geral, porque os dois apresentam mais ou menos as mesmas características. Então, não estou falando aqui de enredo, certo? Quem quiser saber enredo, pode ir atrás, beleza? Então, aqui a gente vai falar de características. Essas obras, elas meio que se completam, mas elas não são nitidamente a continuidade uma da outra, certo, pessoal? Então, elas têm uma continuidade implícita, não é uma continuidade necessária, certo? Então, primeira coisa, essa obra, sobretudo a Memórias Sentimentais de João Miramar, a gente vai ter uma autocrítica do Oswald de Andrade, porque a gente tem um personagem que é basicamente a cara dele. Um cara rico, que mora no Brasil, que tem a oportunidade, então, de ir pra Europa, ele entra no seu naviozinho, no seu não, né, mas ele entra no navio, vai pra Europa, conhece várias cidades, né, dos países europeus, e volta pro Brasil, chega aqui, casa com uma mulher, porque precisa casar para manter o dinheiro da família, mas ele tem um amante, tanana, muito parecido com a vidinha do Oswald de Andrade. Então a gente diz, né, dentro da análise, que o Miramar, né, é uma construção de uma autocrítica do Oswald de Andrade sobre ele mesmo. Óbvio, né? Uma autocrítica, claro que é sobre ele mesmo. Mas vamos lá, características dessas obras. Primeiro, gente, capítulos curtíssimos, capítulos muito curtos. Do jeito que ele propõe que a poesia seja curta, que os poemas sejam curtos, na prosa ele vai propor também poemas muito curtos. São poemas tão curtos, são capítulos tão curtos e sucessivos uns dos outros que a gente tem a impressão de ser cenas, sabe? É como se fosse um roteiro de cinema. A gente lembra muito a descrição de um roteiro de cinema. Então, cada cena, né, vai sendo colocada ali, a gente chama de plasticidade, isso, de uma colagem cubista. Pensa num quadro cubista, né? Aquela coisa dos pedaços sendo meio que parece que foi uma colagem feita ali, um pedaço fora do outro e tal. Isso é característica cubista na literatura, quando a gente tem esses quadros, esses episódios que inclusive podem ser até lidos fora de ordem, certo? Então meio que uma plasticidade nessa obra, não é uma fluidez, certo? Não há uma fluidez, não há uma preocupação do Oswald de Andrade em colocar esses capítulos de uma forma fluida, mas é de uma forma plástica mesmo, dura, enrijecida, que você sabe que que parecem cenas mesmo sendo descritas. E eles são muito curtos e com um título que resume muito facilmente o assunto. Então ele não tem suspense, não tem nada. Não. A narrativa em si não é o interesse do Oswald de Andrade aqui. Ele não investe em questão de como é que fala?
chocar com a narrativa em si. Ele quer chocar com a proposta, né? Então a proposta dele é da linguagem. Então tem lá um capítulo chamado Órfão. Capítulo órfão. O que, é que você entende? Que a mãe dele vai morrer. Então não tem nada de suspense, como nos romances românticos, de tramas muito mirabolantes, que, enfim, né, a pessoa conheceu o outro naquela infância e depois vai reencontrar na vida adulta. Nada disso. A narrativa é muito simples, muito descritiva da vida burguesa de São Paulo, da época do Oswald de Andrade ali, dos anos 20, né, da década do século passado. Então, é bem simples a narrativa, mas a inovação dele vai vir na linguagem, vai vir nessa plasticidade de capítulos, certo? E nessa proposta, mais uma vez, de estar criticando essa classe social a qual ele pertence, que é a burguesia. Então ele vai trazer o casamento como um jogo de favores, mais uma vez, né? O Mari também critica isso, ele vai fazer isso também. E a questão do dinheiro como um camuflador do comportamento das pessoas. Então, o dinheiro faz com que as pessoas se comportem de determinada maneira, aceitem determinadas situações nas suas vidas, certo? Então, propostas bastante mais voltadas para a forma do que para o conteúdo em si, porque o conteúdo da crítica à burguesia já estava vindo sendo trabalhado, né? Mas a inovação dele nessas obras vai ser nessa forma mesmo da plasticidade dos capítulos, certo? Então ele inova na poesia, mas ele inova na prosa também. A outra obra, O Rei da Vela, essa vocês têm que pesquisar, pessoal, porque ela é muito complexa, ela é muito doidona. Mas o mais legal de falar sobre ela é que ela foi publicada, né, é uma peça, então é drama, né, dramaturgia, é gênero dramático, eu quero dizer. Ele foi publicado, esse livro, mais de 30 anos depois da escrita dele, certo? Então o Oswald escreveu 30 anos antes dele ser publicado pela primeira vez. E quando ele é publicado é quando está estourando a Guerra Fria, né? Então o contexto do mundo na publicação é da Guerra Fria. Só que esse livro foi escrito 30 anos antes e ele já traz algumas questões das dissidências, do clima, né, acirrado entre capitalismo e socialismo. Então você tem dois personagens, que é o Abelardo I e Abelardo II. Eles têm um negócio de agiotagem. Quem não sabe o que é agiotagem, pesquisa, certo? Então, o Abelardo I, então, é esse capitalista que vende, que empresta dinheiro e tem um negócio de velas. Ele vende velas, né? A vela representando a agiotagem. Pesquisem, mais uma vez estou dizendo, né? Então, o que é legal de observar dessa obra é esse Oswald visionário mesmo, né? Em que ele percebe, né, as leituras tanto da parte do Mário de Andrade quanto o Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, essa galera toda tava lá lendo os manifestos, né, o Manifesto Comunista, tava lendo Marx, e vai trazer um contexto de clima acirrado entre capitalismo e socialismo antes mesmo de estourar a Guerra Fria. Então ele tem lá né, esse Rei da Vela, o Rei da Vela, tem um caráter visionário mesmo, né? Então, sobre os personagens, né? A gente tem o Abelardo I, que vai ser esse capitalista, né? O Abelardo II, que vai representar o socialismo, e ele, enfim, a gente não entende muito bem pela história, mas ao que deve parecer, ele mata o irmão, né? Não é bem o irmão, mas é a sua outra face, né? Que é o capitalismo, e casa com a sua mulher, com a sua noiva, que é a Heloísa de Lesbos, que, como o nome sugere, não tem interesse em homem, certo? Mas ela casa porque ela representa ali os latifundiários do Brasil, agrário, né? Em que se mantinham os casamentos para se manter também o dinheiro, certo? Então, tem um outro personagem também, que é o Mr. Jones, que ele vai representar essa relação do capital externo chegando no Brasil. Então, assim, é uma obra incrível, que você não entende muito bem, assim, várias das metáforas que são apresentadas, mas lendo algumas análises, lendo a obra junto, você consegue perceber o quanto o Oswald de Andrade foi lá um grande visionário ao apresentar a proposta dessa obra. Procurem os resumos dessa obra, procurem a obra em si, porque ela é muito interessante e já mostra, assim, essa relação do capitalismo e do socialismo na sua briga, né, por dominação global, mas uma metáfora muito engraçada, muito pra frente, tem uma leitura muito freudiana nessa obra também, porque vai ter uma questão da relação fálica com a vela e tudo mais.
Gente, daria pra falar muito mais sobre essa obra, mas realmente a gente fica com essas características hoje por aqui, certo? E se ficar alguma dúvida, a gente podirá na nossa próxima aula online. Beleza, pessoal?